o que aconteceu foi o seguinte, eu acolhi a oportunidade pelos motivos que já mencionei. Eu vi uma chance. Veja, mais de 50 milhões de brasileiros elegeram um novo presidente. Havia ceticismo, havia desconfiança? Sim, mas também havia esperança de que pudesse dar certo. E os primeiros movimentos foram de nomear pessoas qualificadas, o ministro da Economia, ministros das áreas técnicas. Então havia uma expectativa de uma mudança no país. Eu assumi com essa missão, apresentei projetos nessa linha. As ações que foram tomadas no Ministério da Justiça eram todas consistentes com os princípios que me levaram a aceitar a decisão de ir para o governo. Paulatinamente, no ano de 2019, a minha percepção foi que a minha pauta estava sendo sabotada, né? Se você tem resistência no Congresso, isso é algo normal. Nós temos uma separação dos poderes. Se você tem dificuldades, às vezes, nas cortes de justiça, no Poder Judiciário, isso é normal, faz parte da separação dos poderes. Tem que se dialogar e tem que se trabalhar para vencer essas dificuldades. Mas quando você começa a sofrer sabotagem do próprio presidente do Palácio do Planalto, aí tem alguma coisa de errado. E eu comecei a perceber isso durante o ano 2019, primeiro na questão envolvendo o COAF, depois nas declarações públicas do presidente querendo interferir na Polícia Federal, isso já em agosto lá de 2019, na falta de apoio ao projeto anticrime. O projeto anticrime tramitou no Congresso, ele foi aprovado ali em dezembro de 2019, foi para veto presidencial, sanção ao veto presidencial. O presidente não vetou algumas medidas que infelizmente minavam o combate à corrupção que haviam sido inseridas pela Câmara dos Deputados durante a tramitação. Então ali eu já tinha perdido a confiança. Mas eu também acreditava que a minha permanência no governo ainda assim era importante, que eu queria preservar a Polícia Federal de qualquer espécie de interferência. Claro que não é só uma questão da instituição, Polícia Federal, mas também porque eu entendia que aquilo era importante para o país, né? Preservar a Polícia Federal para que ela pudesse realizar o seu trabalho e não ter a sua atividade desvirtuada. Então eu fui estendendo minha permanência no governo até um momento limite em que há essa interferência e eu decido realmente sair, porque aí não faria mais sentido eu permanecer no governo, né? Então, basicamente, enfim, já em 2019 já tinha essa percepção. Agora, enquanto você é ministro, Diogo, do governo, você está lá, acho que não cabe você ficar criticando publicamente o presidente ou externando essa discordância. Então, você tem que fazer o seu trabalho. E eu internamente defendi as minhas posições com muita veemência, certo? Não só da minha pasta, mas nas outras pastas em que eu entendia que havia um ponto fundamental que eu deveria me pronunciar, como no caso da pandemia, até que chegou um momento limite que eu disse, olha, não faz mais sentido eu ficar. Se você estava ficando para evitar interferência e o presidente te pula você para fazer essa interferência, né? Então aí você tem que sair. Vamos pensar, né, o que nós pensaríamos se tivesse havido o mesmo nível de interferência durante governos anteriores, durante a Operação Lava Jato. Seriam inaceitáveis. Houve tentativa. Houve tentativas, mas não houve sucesso. Moro. E eu sempre tive presente assim, enquanto eu estou com o ministro da Justiça, eu sou um garante contra qualquer espécie de interferência. Porque eu não interferia. Eu escolhi pessoas técnicas para trabalhar lá. Eu não ficava conduzindo investigação, ou pedindo que investigasse X ou Y, ou pedindo qualquer espécie de coisa inapropriada. Porque ninguém faria isso enquanto eu fosse ministro. Entendeu? Ô Moro, só uma coisa. Nessa cronologia aí que você fez pro Diogo, tem um ponto aí que me causa alguma dúvida. Porque em 16 de fevereiro de 2020, a sua esposa deu uma entrevista ao Estadão e que disse, abre aspas, sou pró-governo federal. Eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo uma coisa só. Fecha aspas. Bom, a esta altura do campeonato, segundo a sua cronologia, você já havia percebido, embora ainda permanecesse no governo,
que o Bolsonaro estava sabotando o seu projeto. No entanto, a sua esposa dá essa declaração e isso parece um pouco contraditório em relação a essa cronologia que você nos deu. Você poderia explicar essa declaração da sua esposa em fevereiro de 2020? Mário, muito claramente, eu adoro minha esposa, tenho uma confiança Ainda absoluta bem, na minha esposa. ainda bem que você está falando isso, né? A gente tem 22 anos de casados, 2 filhos, né? Nós temos uma parceria fundamental. Ela ali se expressou mal nessa entrevista, mas o que havia ali, veja, mesmo eu não colocava essas discordâncias em relação ao presidente de maneira pública. E havia um movimento da imprensa que percebia que havia esse desconforto. O próprio antagonista publicava ocasionalmente notícias informando, olha, a relação não vai bem, né, entre o presidente e o ministro. Agora, eu como ministro, eu não posso simplesmente confirmar esse tipo de notícia. E, na verdade, o que eu queria fazer era construir. Enquanto eu estava dentro do governo, sempre havia uma chance, uma possibilidade de construir o projeto e tentar fazer as coisas melhorarem. Então, a minha esposa, a Rosângela, quando deu essa entrevista, ela foi um pouco nessa linha, tentando, vamos dizer assim, deixar... É muito claro que eu não sou o presidente Bolsonaro, eu sou uma pessoa muito diferente do presidente Bolsonaro. Mas naquele momento era uma oportunidade para diminuir as arestas. Então, o que ela estava querendo dizer, olha, que o ministro, né, no caso eu não sou uma oposição dentro do governo, porque as minhas discordâncias eram colocadas internamente, não publicamente. Então, foi esse sentido que ela quis colocar. E aí houve todo realmente não se expressou tão bem naquele momento, né, uma pessoa extremamente qualificada, mas assim, para gente que não é político, né, agora eu estou entrando na política, não vou ficar falando que eu não sou político, estou entrando na política e acho que tem que construir a solução do país através da política. Mas nós que não somos treinados, seja em discurso ou seja em entrevista, muitas vezes a gente tem dificuldade, pode cometer alguma gafe, algum equívoco. O que não muda, aquilo que nós somos e aquilo que nós acreditamos. Isso é fundamental. Uma coisa.